Olá, sempre alerta, meu nome é Maurício e irei falar um pouco sobre o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Temos aqui então uma represa que geralmente é construída no rio, num lago, algo assim, e represa essa água e é chamado de então reservatório. Na parte do reservatório temos o canal, que é essa parte aqui onde estou passando o mouse. E aqui temos tipo um filtro para evitar de passar galhos, animais grandes talvez, evitar de entrar objetos grandes na parte aqui do duto. E filtrando então apenas a água e objetos pequenos que eu consigo passar por esse duto aqui. Bom, a água quando ela estiver com nível satisfatório, aqui esqueci de falar que aqui tem uma comporta no caso, né? Dá para ver que tem uma parte destacada aqui. Ela é uma comporta, ela é acionada, né, aberta ou fechada, de acordo com a necessidade. Se tiver pouca água, eles fecham, porque se não tiver pressão, quanto mais água, mais pressão vai ter, e quanto mais pressão, mais energia vai gerar. Então, dependendo dessa quantidade de água, eles fecham, abrem ou diminuem, enfim. Tá. Feito isso, quando a água estiver no nível satisfatório, eles abrem, a água passa com pressão por esse duto, ela vem e gira a turbina. A turbina é nessa parte daqui. A turbina então ela vai começar a girar com a força cinética da água, e a água, ela após girar, ela vai perder sua força cinética e vai descer por esse outro duto aqui, que vai ser reutilizado no rio. Bom, com a turbina funcionando, ela vai estar girando pela energia cinética, que ela vai passar essa energia cinética para um gerador. No gerador, ele converte essa energia cinética em energia elétrica, só que essa energia elétrica está com uma voltagem baixa. Nisso ela vai ser passada com voltagem alta voltagem, para evitar de perder potência. E então ela vai passar para as linhas de distribuição de energia, que daí todo mundo sabe o que é, né? Que é os postes, as linhas de energia, os postes, enfim. E é basicamente isso, o funcionamento da usina hidrelétrica. Existem dois tipos de usinas hidrelétricas, a UHE e PCH. UHE significa usina hidrelétrica. É a mesma coisa que eu falei sobre o funcionamento. Só que, no caso daí as PCH, são as pequenas centrais hidrelétricas, que é a abreviação. É a mesma coisa que a UHE, só que em porte reduzido, porte menor. No caso, para ser considerado PCH, ela tem que produzir de 5 MW a 30 MW por hora. E esse reservatório não pode ultrapassar 13 km². Caso for superior a isso, aí então vai ser considerada uma UHE. O funcionamento das duas é a mesma. As vantagens de usinas hidrelétricas são que elas são uma energia limpa e barata, já que ela utiliza uma fonte renovável que é a água. E a desvantagem é que ela traz impactos ambientais de grande magnitude, dependendo do local, se não for assim bem preparado. Um bom exemplo disso é as usinas hidrelétricas aqui de Sinop, que tem um grande impacto ambiental. Além disso, pode ser um processo custoso, acaba gastando bastante dinheiro para ser feito, mas tem um bom retorno. Vou falar agora um pouco sobre o funcionamento da usina termoelétrica e nuclear. As duas são semelhantes, a forma que eles funcionam, então vou usar isso aqui com umas duas. Basicamente, é colocada então a matéria-prima. No caso das termoelétricas, pode ser basicamente qualquer coisa que pegue fogo, que é a combustão. Mas geralmente o mais utilizado é carvão,
porque é o mais eficiente. Nas nucleares são utilizados alguma coisa que tem radiação, tipo urânio, que é o mais comum. E nisso, então, a gente tem o seguinte. O urânio, então, ele vai começar a fazer a fissão nuclear dele, né? Vai começar a se quebrar, gerar mais calor, enfim. Já com o carvão, ele vai ser aquecido, começar a pegar combustão. Nisso, o calor dele vai ser passado para um reservatório de água. Esse reservatório de água, a água vai esquentar, vai começar a borbulhar, vai virar vapor. Do vapor ele vai passar para um condensador. Não é um condensador, enfim. Ele vai passar para um lugar lá que coloca mais pressão ainda nesse vapor. E nesse vapor ele vai passar para a turbina. Na turbina ele vai funcionar semelhante à hidrelétrica, que ele vai pegar a energia cinética do vapor e vai girar a turbina, as pás da turbina, e as pás da turbina então giram o gerador de energia que vai converter em energia elétrica. Nisso a energia vai estar em baixa voltagem, passa para alta voltagem e encaminhado para as torres de energia de alta voltagem. E é basicamente isso o funcionamento. A única coisa que muda daí então da termoelétrica e a nuclear é a forma de alguns cuidados a mais que tem que ter. Que a termoelétrica não utiliza material radioativo, já a nuclear sim, então existem alguns padrões, procedimentos que precisam ser implementados para segurança. Mas a forma de funcionamento é basicamente essa. Ok, vou falar agora das usinas de biomassa. Um fato interessante é que a usina de biomassa é a mesma coisa que a usina de termoelétricas, só que só muda a matéria-prima e algumas formas que são aplicadas. Tá, pensando então no mesmo processo que acontece na termoelétrica, a gente tem então a biomassa, que é qualquer matéria orgânica, pode ser seres vivos em decomposição, vegetais, algo assim, qualquer matéria orgânica, não importa qual. Pode ser, por exemplo, grama cortada. Enfim, eles são colocados, essa matéria orgânica, ela é colocada em alguns processos específicos, que são, por exemplo, colocados em uma alta temperatura, em um local com alta temperatura, sem a presença de oxigênio, que acelera a sua decomposição e forma gases, óleos e carvão vegetal. Então, após ter passado por esses processos, que acelera a sua decomposição, é colocado então na combustão, que é a mesma coisa daí na parte que entra o carvão na termoelétrica. Coloca para ser aquecido, pega combustão, a queima então gera temperaturas altíssimas, e com essas temperaturas altíssimas vai gerar vapor com a água aquecendo na caldeira. A água que está aquecendo lá então vai virar vapor. Esse vapor vai estar com alta pressão, que vai mover a pá da turbina, e a turbina vai gerar energia. E é isso. Bem simples, basicamente. Ok, eu vou falar um pouco sobre as vantagens das usinas termoelétricas e de biomassas, que são basicamente a mesma coisa, então eu vou utilizar as duas juntas. As vantagens é que elas são baratas para ser construídas em comparação a uma usina de hidrelétrica e que elas podem ser instaladas em qualquer lugar. Elas não têm um fixo para ser instalado igual uma hidrelétrica. Então, pode ser feito perto de linhas de transmissão, evitando assim de mais custos. Elas são também uma outra forma de alternativa de fontes de energia, já que pode usar basicamente qualquer tipo de matéria-prima, apesar das principais serem carvão mineral ou gás natural, ou um tipo de gasolina. E essas vantagens, ela acaba contribuindo para o aquecimento global, né, com os gases poluentes que eles emitem.
além da utilização de recursos finitos, que alguma hora podem acabar. As vantagens e desvantagens de painéis solares. A vantagem é que ela é renovável, uma fonte infinita, que é utilizado de matéria-prima dos raios do Sol. Não emite poluentes, baixa necessidade de manutenção. E já as desvantagens, ela tem um custo elevado, baixo rendimento, para não gerar muita energia. E dependência climática, que se estiver com muitas nuvens, acaba tampando os raios solares e acaba prejudicando a produção de energia. Agora eu vou falar um pouco sobre a energia eólica, que é a energia em tese mais limpa. Ela utiliza o vento como sua matéria-prima, vamos dizer assim, né? É feita então uma torre bem alta, com geralmente 3 pás. 3 pás. Nela, essas pás são redirecionadas para obter o maior aproveito da energia cinética do vento possível. Nisso, vai depender, no caso, da força do vento. Mas se o vento estiver forte o suficiente para girar essas pás, ela vai começar a rotacionar então no seu eixo, girando o gerador que está conectado a esse eixo. E com isso vai gerar energia elétrica. É bem simples o funcionamento. E com isso vai passar para o transformador e do transformador para a rede elétrica. As vantagens e desvantagens da energia eólica a vantagem é que ela é uma fonte renovável, assim como as outras que eu havia falado, e é abundante, porque utiliza a matéria-prima o vento. E as vantagens seriam os custos altos e poluição sonora e visual. A poluição sonora, ela é evidente que algumas espécies de morcegos elas são atraídas por esse som e acabam morrendo porque elas batem nas pás e acabam falecendo. Poluição visual seria porque ela ocupa muito espaço e é relativamente grande, então vai ser bem visível e vai acabar talvez poluindo o cenário. No Brasil existem 828 parques eólicos em operação, sendo 725 parques no Nordeste. Tendo em vista que no Nordeste é onde tem a maior concentração de ventos fortes que vêm do mar, do Oceano Atlântico. Já as vantagens e desvantagens de uma usina hidrelétrica, ela é renovável, é uma fonte basicamente infinita, já que é a utilização de água. Não sei gravar. Esse processo também pode ser chamado de gaseificação, que... Não, tá, vou ter que cortar. Depois eu corto na edição. No Brasil existe